Nós vamos conversar agora sobre um mecanismo bastante interessante, presente na maioria dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, que é chamado de triggers, ou seja, gatilhos, que são disparados quando alguma operação acontece. Por exemplo, ao inserir um determinado registro em uma entidade, em uma tabela, eu quero que aconteça alguma coisa em outra tabela. Então, esta é uma possibilidade, né? Então, eu vou disparar um trigger de tal modo que, ao fazer algo em uma tabela, eu vou fazer alguma operação em outra tabela. Para exemplificar, e daí eu vou restringir esse primeiro vídeo a, ao banco de dados que eu escolhi, né? Na verdade, é uma simplificação da Login. E aí eu vou explicar o que deve acontecer, e daí no próximo vídeo nós vamos para a implementação propriamente dita dos triggers. Então, vamos mostrar o diagrama aqui. Eu simplifiquei, ó. Eu tenho a pessoa, vou começar por aqui melhor. Então, uma pessoa ela pode ser cliente, né? Esse cliente pode fazer um pedido, né? Uma compra, por exemplo. E daí, neste pedido, eu vou escolher quais produtos serão comprados por esse cliente. Então, é uma simplificação de um banco de dados que vocês já conhecem. E aqui, o que é que eu quero trabalhar? Eu vou estar focado neste atributo, ou neste campo chamado quantidade em estoque. Por quê? Porque quando eu cadastro os produtos, vamos olhar aqui o banco de dados já populado. Vamos aqui para os produtos. Então, eu tenho aqui o ID do produto, o nome e a quantidade em estoque, né? Esta quantidade em estoque, quando que ela vai ser modificada? Quando eu fizer uma venda. Então, quando eu fizer um pedido, né? Ou, perdão, quando eu fizer um pedido produto, aqui, ó, né, que eu disser, ó, pedido 1, qual produto foi comprado, em qual quantidade, esta quantidade que eu digitar aqui, ela vai ter que ser descontada da quantidade em estoque. Então, se eu tinha 100 quilos de arroz no estoque e eu vendi 5 quilos, lá na outra tabela, ou seja, na tabela produto, na quantidade em estoque, tem que diminuir para 95. Então, é uma operação que vai ser feita pelo próprio sistema gerenciador de banco de dados, né, no momento que eu estiver fazendo essa operação. Vamos ver isso aqui. Ó, pedido número 1. Eu estou comprando o produto número 1. Quem é o produto número 1? Arroz, tenho 200 de quantidade. E eu estou vendendo 10 quilos, né? A um preço unitário de, sei lá, 8. Vamos aplicar. Ó, é um insert. Vamos chamar assim de normal. Estou fazendo um insert na tabela pedido produto. Vou aplicar. Tudo certo. E vou fechar. E vamos observar o que aconteceu aqui em produto. Então, estava 200, passou a ter 190. Ou seja, é uma operação que vai acontecer internamente ao próprio gerenciador de banco de dados. Isso tem algumas vantagens, porque se eu estivesse, por exemplo, num ambiente web, né, trabalhando pela internet, e eu vou fazer essa atualização no banco, a minha linguagem tem que pegar esse valor, aí manda o sinal para o banco de dados, aí vê se tem estoque suficiente, aí devolve pela rede essa resposta para o programa, aí o programa, tem estoque, beleza, então desconte do estoque, aí vai pela rede de novo. Isso tudo gera uma certa lentidão no processamento. E à medida que isso está implementado dentro do gerenciador de banco de dados, a minha linguagem de programação, ela faz uma solicitação, ó, quero comprar arroz, 10 quilos de arroz. Beleza, tem no estoque? Faça a conta. Ou seja, eu não sobrecarrego a rede com essa operação. É claro que, por outro lado, se eu tiver muitos triggers sendo acionados o tempo todo, isso vai acarretar em demora no processamento do servidor, né? Porque daí eu posso ter, por exemplo, 1000 usuários acessando o sistema e todos esses usuários disparando triggers, ele vai fazer com que o processador e a memória do servidor sejam sobrecarregados. Então tem que haver um certo equilíbrio no uso dos triggers, mas é um mecanismo bastante interessante. Eu vou fazer mais uma operação, né, de exemplo, ó, feijão. Então vamos fazer um pedido aqui, ou vamos acrescentar neste pedido, no pedido número 1, eu quero comprar também feijão. Que quantidade? Eu quero, sei lá, 25 quilos de feijão. A um preço de 6. Vamos aplicar, fechar. Vamos observar o que aconteceu. Aqui no produto eram 100, passou a 75. E tem algumas operações, eu não me lembro se eu fiz isso, vou tentar vender mais do que tem aqui, ó, vou vender 60 quilos de fubá, vamos ver o que acontece. Ainda no mesmo pedido, o ID do produto é o produto 3, é isso? Não, 4. Produto 4. E eu quero vender 70 quilos. Eu só tenho 50 no estoque, a um preço de 3. Vamos aplicar. Olha só, ele acusa um erro, por quê? Porque eu não tenho estoque suficiente para vender, olha lá, sem estoque suficiente para essa compra. Então eu consigo até dar uma mensagem de erro mais específica, dizendo para o programador ou para o usuário, ó, o que aconteceu? Eu estou tentando vender 70 quando eu na verdade só tenho 50 quilos no estoque. Então
é uma programação, de certa forma, embutida no próprio banco de dados. Aonde que acontecem os triggers? Nas operações básicas do próprio banco de dados. Operações do CRUD, na verdade. Ao inserir, né, on insert, tem o before insert, ou seja, antes de inserir, ou after insert. Então, antes ou depois de inserir. Para o update, a mesma coisa, before e after update. Select não faz sentido, porque daí não vai disparar trigger, mas o delete sim. Então, antes de deletar, qual operação que eu posso fazer? Então, são nas operações específicas de atualização do banco de dados que eu posso colocar os triggers. Vamos dar uma olhadinha aqui, mais a título de curiosidade nesse momento. Então, aqui estão os triggers, né, ó, na tabela pedido produto. E tem aqui, ó, before update. E vamos abrir isso aqui. Triggers, pedido produto. E é uma pequena parte de código dizendo, ó, procure a quantidade em estoque, guarde numa variável, né, tem estoque, buscando a tabela produto com o novo produto que está sendo inserido. Aí verifica, né, se tem o suficiente. Se tiver o suficiente, atualiza a quantidade de estoque na tabela produto, né? Aqui, ó, update produto. Se não, o novo produto recebe nulo, ou seja, não vai fazer a operação, porque é chave primária, né? E manda um sinal dizendo, ó, sem estoque suficiente para compra. Então, este é um exemplo bastante simples de um trigger. E no próximo vídeo, pois esse já está ficando bastante longo, eu vou detalhar um pouquinho mais e construir alguns triggers com vocês.